até, né? Até 5h05, se ela não chegar, aí, Cris, você começa e você faz a mediação. Soltou a bomba aí. Soltei a bomba para você. Você se vira, Cris. Tá bom, pode deixar. Vou esperar até... Eu falei com ela, ela falou que estava entrando, mas essas coisas de computador nunca dá para saber, né? Mas vamos esperar até 5h05, e aí, senão, você começa, Cris. Aí você se apresenta, né? Aí vai. Tá bom, pode deixar. Nossa, deu um cansaço agora. Vocês estão participando, estão assistindo? Eu esqueci de colocar a lista de presença. Ai, gente. Ah, mas normal também, né? Mas quem participa tem já certificado, né? Mas ouvinte. Ah, tá. Eu lembrei, né? Eu estava assistindo uma hoje de tarde, um pouquinho antes dessa. As outras dos outros dias eu não consegui ver, né? Conta de trabalho, tudo. Mas... Oi, Valéria! Oi, Valéria! Oi, Elô! Oi, Elô! Vamos lá, Vá, a gente estava te esperando, você que vai fazer mediação, então a bola está com você. Acho que a Eu gente pode escuto começar. vocês. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. querida. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso. Eu tinha em mente que era depois das 6 e hoje está um dia corrido. Eu estou o dia inteiro na faculdade, final de semestre. Pri, posso começar? Pode, a bola está com você. Eu falei Vocês que estão eu todos só vou... sem som. É isso mesmo? Não, a gente está com som. Vocês estão me ouvindo? Você que não está ouvindo. Sim. Sim, Acho que ela estamos não está ouvindo. Você está ouvindo? Talvez Guilherme aí também. Boa tarde. Estamos... Eu vou começar apresentando as pessoas que vão fazer parte dessa discussão. Primeiro, a Cristiane. Certo, Cris? Mestranda Cristiane Alves, mestranda no programa de pós-graduação em Design pela AMB Morumbi, PPG Design.
pós-graduada em Arte Crítica e Curadoria pela PUC, São Paulo, em Arte e Educação em Museus pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP. Graduada em licenciatura é graduada em Licenciatura em Educação Artística pela Universidade de São José do Tadeu. Obrigada, Cris, pela presença. Camila. Camila é graduada em Arquitetura e Urbanismo na Universidade também na Embi Morumbi. Possui especialização em Gestão de Projetos de Arquitetura. Atualmente é mestranda em Design na Universidade Embi Morumbi. Participa atuando no escritório modelo da faculdade. E além de atuar como professora assistente dos cursos de arquitetura. Eu não falei da pesquisa da Cris, eu já volto. Então, resumo da pesquisa da Camila. O texto aborda o crescimento das cidades e como o antagonismo entre as classes sociais se tornou mais intenso, refletindo-se no design de mobiliário urbano, design urbano, arquitetura e outras áreas relacionadas à política e às relações sociais. O ensaio apresenta o principal problema relacionado ao design de mobiliário urbano, como ele influencia o espaço e as pessoas que o utilizam e como os ambientes podem ser influenciados por fatores externos e sociais. Camila, obrigada. Fala um pouquinho da pesquisa da Cris, Ações Educativas e suas relações com design expositivo na Casa Museu Emma Clabin. A pesquisa pretende investigar o design expositivo que opera na Casa Museu Emma Clabin, constituição singular classificada na tipologia Casa-Museu, identificando o sistema expositivo que se materializa nas formas de organizar e expor, orientando a construção de discursos e uma dada natureza de experiência expositiva. A coleção Emma Clabin, não vou falar isso junto certo nunca, exibida em ambientes que preservam o registro da casa, pode ser vista pela perspectiva da cultura material, reunindo objetos de diferentes classificações que testemunham uma produção material em diversos contextos, oferecendo um campo profícuo de pesquisas ao design. A pesquisa irá considerar as ações educativas compreendidas como elemento que se articula no sistema expositivo, investigando a mediação como forma de provocar reflexão, crítica e a construção de contranarrativas a partir do design expositivo. Ótimo. E Luiz... Peraí. Luiz Guilherme, certo? Certo. Gente, desculpa estar atrapalhada assim hoje, que realmente, enfim, não é só hoje não, né, Pri? Então, Luiz Guilherme é de Brito Arduino, doutorando em Design pela Embi Morumbi, mestre em Linguística aplicado pela Universidade de Taubaté. Você está em Taubaté? Estou. Especialista em Comunicação, Semiótica e Linguagens Visuais pela Brás Cubas, Educação e graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Taubaté também. É membro do grupo de pesquisas em arte e design, algumas confluências e tensões históricas pela Universidade de Embi Morumbi. O tema da pesquisa, divulgação científica, estudo de caso do canal Tempero Drag, de Rita Von Hunt, no YouTube. Este trabalho é o recorte de uma pesquisa de doutorado que busca propor um projeto de divulgação de ciência para designers. A partir de um levantamento de projetos e perfis de divulgadores científicos, foi selecionado o canal Tempero Drag, de Rita Von Hunt, ou Guilherme Terrari Lima Pereira. O objetivo desse estudo é verificar como é feita a comunicação de Rita Von Hunt por meio de seus vídeos no YouTube. Para tanto, foi escolhido o vídeo Guerra Cultural e Retórica do Ódio, publicado em seu canal em 25 de novembro de 2022. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, de uma produção de vídeo para a internet. Justifica-se a análise do canal de Rita pela forma como ela divulga ciência nas áreas de humanas, políticas e sociais, a partir de uma base teórica muito bem fundamentada. Ela utiliza uma linguagem de fácil entendimento, fazendo do humor com referências a memes atuais. No vídeo atualizado, Rita contribui para a discussão de uma parte da obra de Rocha, 2021, que discute a guerra cultural bolsonarista e retórica do ódio disseminada nos últimos anos no Brasil, principalmente com o protagonismo de Olavo de Carvalho como uma referência intelectual de extrema-direita. A divulgação de Rita quebra o estereótipo hegemônico do cientista brasileiro, homem, branco, hétero e cis, geralmente relacionado à área da saúde, visto com mais frequência.
Cabe destacar ainda que a drag queen descomplica as leituras mais densas para que, de forma democrática, haja a compreensão do público que assiste seus vídeos sobre um determinado tema. Orientadora Andréa Catropa, é isso? Essa é a pronúncia? Beleza. Isso. Obrigado, Valéria. Eu não escuto. Está falando, Liz? Isso. E agora estão escutando? Está sem som. Tá me escutando agora? Peraí. Valéria, você não escuta? Luiz, eu não te escuto, mas teu microfone está ligado. Tá ligado? Vocês estão escutando? Cris, Camila? Vocês estão ouvindo? Eu vou ter que Sim. chamar um técnico aqui, gente. Aproveitar que eu estou na faculdade porque não está funcionando. Ou entrar aqui pelo celular também, Ela talvez tem seja que mais colocar um rápido. fone de ouvido. Porque não deve estar saindo pelo computador, entendeu? Alguém tem como falar com ela? Olha, depois de 2 anos na pandemia com aulas digitais, a gente Será ainda que enfrenta os mesmos problemas, né? resolve? Alguém tem que tentar entrar em contato com ela. Vocês têm o WhatsApp dela? Tem? Tem, ela mandou um WhatsApp pra gente hoje. Vou mandar pra ela aqui. Tá, diz que consigo. a gente vai continuar, não é? Na ordem que pode ser? Por mim, tudo bem. Vocês vão mandar mensagem no WhatsApp? Qualquer coisa eu mando. Tá bom, beleza. Né? Não é melhor? Eu tava pensando. Sim. Não, mas eu não escuto vocês. Então alguém tem Eu que não escuto falar para nada. ela que O problema provavelmente é aqui. Tô tentando resolver. Eu mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp. Deixa eu escrever aqui. ela podia deixar o som fechado, então, e a gente continua, tá bom? Na lista, deixa eu ver aqui como é que tá. Quem falar primeiro, só para eu ter. Cadê aqui minha. Gente, eu peço desculpas, eu Vamos vou atrás do começar a técnico, porque eu não apresentação, estou ok? conseguindo. Eu já mandei mensagem para ele, eu não sei se ele viu. Só um instantinho. Acho que sou eu, não é a primeira? Eu tô abrindo aqui de Tem novo, na TV, é isso? só um pouquinho. Opa, que falha. Só para a gente deixar bem organizado aqui. 17. Quem fala é a Valéria. Eu Depois desliguei atrás. Camila, depois Cris e depois Luiz. Estão me ouvindo? Tô. Sim, sim. Então tá. Agora, vocês me escutam? Sim. Tá. Desculpa, agora acho que está resolvido. Eu também preciso me apresentar, acho que era a primeira coisa que eu tinha que ter falado. Meu nome é Valéria Barbosa, eu sou doutoranda em design pela Embi Morumbi, fiz mestrado também com a querida Priscila, e o tema da minha pesquisa é o Museu da Casa Brasileira, que encerrou as atividades esse ano. Então, é uma espécie de biografia do museu, desde a fundação dele em 1970 até 2023, trajetórias, identidade e perspectivas, e principalmente as relações do museu com o design e compreender como é que essa atuação a partir dos anos 80 na área do design contribuiu ou não com o campo. Essa é a ideia, que já está em fase final de redação. Eu começo apresentando. Beleza.
Conseguem visualizar? Sim. São 15 minutos, eu vou correr um pouquinho, porque eu já tomei bastante tempo de vocês. Então, esse aqui é o tema da pesquisa, título ainda não totalmente definido. Então, a fachada aqui do museu, que acho que todo mundo conhece. Então, pensando na pesquisa, e o resumo dela seria que aspectos notáveis emergem de uma investigação qualitativa na modalidade descritiva observacional de estudo de caso com acentuado caráter histórico a respeito da instituição pública paulista do Museu da Casa Brasileira, constituído em 1970, sobretudo em termos de processo de sua formação e de consolidação da sua identidade conceitual, das configurações do seu quadro administrativo e funcional, de características de suas instalações físicas, da formação, variedade e peculiaridades do seu acervo, de exposições e mostras mais relevantes já montadas, de concursos e premiações que vem organizando, da atuação do seu setor educativo, bem como de sua inserção no ambiente digital. Seria uma grande pergunta aí que eu tento responder. Essa estrutura metodológica da pesquisa, eu sei que não dá para visualizar nada, mas seria aqui cada um desses subproblemas que eu estou abordando, que aqui sintetizados. Então, eu começo com o processo de formação do Museu da Casa Brasileira, as sucessivas configurações do quadro administrativo, o próprio acervo, questões de expografia e cenografia do acervo, instalações físicas e alterações e adaptações e reformas do Solar Fábio Prado, exposições temporárias e mostras, sempre visando entender como essas exposições temporárias e mostras promovidas pelo museu contribuíram para essa identidade que hoje ele tem como museu, o único museu brasileiro voltado ao design e arquitetura. Também falo um pouco do Prêmio Design do MCB, e também do Prêmio do Cartaz e das exposições do prêmio. Hoje eu não vou falar tudo, porque realmente é muita coisa, mais voltado para a exposição do acervo. Então, também eu faço uma análise de como os cartazes premiados, que são utilizados para o desenvolvimento da cenografia do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, como que isso se dá, como isso interfere e que tipo de cartazes são contemplados e por quais razões, enfim. Depois também falo um pouquinho do setor educativo do museu, que na realidade é chamado de núcleo educativo. Falo um pouquinho do museu e a inserção nas plataformas digitais, principalmente a partir de 2005 e muito mais assiduamente com a pandemia. Também sobre os programas, as versões do programa de identidade visual do museu, a Sociedade Amigos do Museu da Casa Brasileira, que num primeiro momento fez a gestão financeira do museu, embora questões políticas e financeiras não façam parte do escopo da pesquisa, eles vão permear a discussão, ainda que indiretamente. E a saída, então, essas perspectivas, né, com a saída do Museu do Solar Fábio Prado. Então, primeiro eu começo falando um pouquinho sobre a casa. Então, essa era a casa, o Solar Fábio Prado, onde residiu o casal Fábio Prado e Renata Crespi Prado. Essa casa foi construída na década de 40, mais especificamente em 45, para ser residência desse casal. Fábio Prado foi prefeito de São Paulo entre 1934 e 1938. Então, com a morte do Fábio Prado em 63, a dona Renata saiu dessa casa e decidiu fazer uma doação com a ideia que se tornasse uma instituição cultural. Nesse momento, ela estava alugada para um buffet conhecido em São Paulo, chamado Buffet Torres, e além de serem pessoas bastante conhecidas, promoviam eventos nessa casa, eles também eram colecionadores de arte. Então, eles formaram um arquivo grande e importante, tanto de obras de arte, quanto da própria materialidade da própria casa deles. Móveis, louças, que estão expostas na parte superior do museu, que não é usado para exposições, que não era usado para exposições temporárias. Então, o solar tem mais ou menos 1.200 metros quadrados, com um jardim na parte posterior. Essa é a entrada do museu,
Então, ainda que tenha sido construído, finalizado em 45, ele segue o estilo neoclássico, então, inspirado no Palácio de Verão do Pedro II, foi feito por um arquiteto paraibano. E ainda hoje as pessoas passam ali na frente da Avenida Faria Lima e tem a impressão que é um templo religioso, tem gente que se benze e tudo mais. Esse grande pátio na área, logo na entrada, inibe um pouco os visitantes, porque as pessoas não têm muita certeza se é um espaço, ainda que tenha tivesse um totem ali na frente, as pessoas não têm muita certeza se é um espaço público. Essa aqui é uma foto do casal, ainda na época que eles residiam no solar. Então, na parte superior do solar, uma parte do acervo é da Fundação Crespi Prado, não fazia parte do acervo do Museu da Casa Brasileira. Então, mobiliário, obras de arte, louças e diversos tipos de utensílio que eles usavam nessa residência, então, estavam expostos nesse local. Eu acredito que não deva sair desse andar superior, ainda que o museu tenha saído. Então, o acervo permanente do Museu da Casa Brasileira começou a ser formado na década de 70, então, 7 anos após a morte do Fábio Prado, e eles foram recebendo materiais, foram adquirindo. É um museu público, então, do governo do estado, então existia verba, ainda que pequena, para a formação de um acervo, mas não havia uma sistematização e de uma ideia do que seria feito com esse material e com esse próprio local. Primeiro por questões econômicas e financeiras, e porque não havia uma identidade. Então, o museu teve vários nomes antes de abrir oficialmente. Então, Museu Histórico do Mobiliário era uma ideia, Museu da Cultura Paulista, um determinado momento se discutiu, Museu da... tem um outro nome que eu não vou recordar, que seria mais do que identidade brasileira, uma coisa assim, e acabou virando o Museu da Casa Brasileira por ser algo mais abrangente, podendo abordar a materialidade, a cultura material do país, e não especificamente apenas São Paulo. Então, a primeira exposição do acervo foi feita em 78, ainda com um acervo pequeno, com poucas peças. Muitas peças que foram expostas foram emprestadas pelo corpo diretivo, e foi situado. Ainda não existia uma ideia de criar uma exposição, uma cenografia para a exposição, mas teve um projeto de expografia e de comunicação feito pelo Júlio Abbe, e essa ideia era evidenciar qual a evolução do equipamento da casa, do norte, do centro, do sul, do litoral. Então, a ideia era traçar uma visão da moradia das casas brasileiras, traçar essa evolução histórica, sendo que só havia móveis históricos nesse momento, para entender essa materialidade e como as pessoas viviam. Então, foi feita uma exposição mesmo histórica, dividido em temas: pré-história, o pré-cabraliano, o indígena e sua contribuição cultural. Então, eles colocam a produção indígena como pré-histórica, então também uma visão antropocêntrica da própria produção autóctone. Depois, os séculos 16 e 17, ciclo do açúcar, as bandeiras e as características desse mobiliário, muitas vezes de pessoas que vinham de fora do país ou para ficar pouco tempo. O século XVIII, o ciclo do ouro, então o povoamento do centro-oeste. Depois, com a vinda da corte, o ciclo do café, a abertura dos portos e essa sofisticação e influências europeias na própria produção, principalmente de mobiliário. Tempo do Segundo Reinado, a República, a Primeira Guerra Mundial, então o ciclo industrial, as transformações urbanísticas, e São Paulo contribuiu muito com isso. O século XX e o tempo recente, a industrialização, a metropolização, o cinema, o rádio e a televisão.
Então, não havia muitos materiais para serem expostos, muitas peças de mobiliário ou mesmo utensílios, então se utilizou muito de imagens e desenhos aqui do Hans Staden para representar o que esses viajantes europeus visualizavam no Brasil, ou representavam, como eles representavam o país. Então, tem essa visão muito elitista, muito eurocêntrica nesse primeiro momento, entendendo também que por falta de um direcionamento muito claro, por falta de recursos, e por não se saber ainda com clareza o que esse museu poderia se tornar. Então, durante um tempo se discutia se eles adquiriam um acervo para depois pensar numa exposição, ou se pensava num tema de exposição para depois ir atrás de acervos. Então, sempre discutindo com o governo do estado, tentando parceria com outros museus para empréstimos, até com a Cúria Metropolitana, e com alguns objetos que vinham como doação ou para compra. Então, também, isso era muito discutido nas atas do Conselho Diretor, essa questão de aquisição, às vezes vinham muito acima do que deveria, e muita coisa que era doada ao museu sem a menor condição de uso, mas por conta desse aspecto de musealização e também de importância que se dava a um objeto do museu. A partir dos anos 80, o museu passou por 10 gestões. A partir dos anos 80, com a Miriam Ellis, o museu também não tinha, a professora Miriam Ellis, não tinha uma identidade, como eu já comentei. Então, até 78 era a primeira gestão do Hernani Bruno, passou para a Miriam Ellis, e também essa dificuldade de ter uma identidade, ter um direcionamento e, ao mesmo tempo, ter essa necessidade de fazer o museu funcionar. Então, tinha exposições de pintura a óleo, plantas e flores, curso de ikebana, exposição de tecelagem, pintura, absolutamente tudo. E, nesse momento, também, o museu passava por uma questão de necessidade de obras no próprio solar. Então, infestação de roedores, jardins mal cuidados. E a programação foi intensa, porque o museu realmente funcionava, e sempre com muitas atividades, mas não se sabia exatamente o que seria esse museu. Embora, antes de assumir o solar, que o museu se estabeleceu no solar, o museu foi criado em 70, mas se estabeleceu no solar em 78, ele ocupou uma sede provisória na Alameda Nottingham. E lá foram promovidos cursos, seminários, publicações a respeito de musealização, de pesquisa sobre imobiliário brasileiro, sobre imobiliário histórico e vários outros assuntos. Então, essa aqui é um exemplo de cama doada, então um catre que fez parte do ciclo do litoral paulista. Então, entrou no museu a partir de 82, mas ela é do século XIX. Então, ela não tem, é definida como filiação, não tem uma filiação artística, como muitos dos elementos presentes no acervo têm. Então, Manuelino, Bergeret, e nesse caso aqui é uma peça de artesanato popular. Então, uma peça simples, feita com tiras de couro. Então, também nesse período existia uma ausência de critérios seletivos, como eu comentei, para recebimento das doações do museu. Vou correr mais um pouquinho. E recebiam absolutamente de tudo: obras de arte, lenços, pinturas, peças de vestuário. Isso só foi mais tarde, a partir do final dos anos 80, discutido e feito realmente um inventário do que existia, para que o museu tivesse realmente uma identidade clara. E a partir dos anos 80, em 85, quem assumiu o museu foi o Roberto Dualib, então publicitário e professor, e ele instituiu, junto com o pessoal do núcleo de design da Fiesp, Joyce Joper e José Mindlin, o primeiro prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. Esse aqui é um exemplo do primeiro cartaz criado, e uma coisa interessante é que esse cartaz foi
foi feito por uma a funcionária do museu, e ela se inspirou. Então, tem uma parte aqui feita no computador, a gente está falando ainda em anos 80, e esse grafismo aqui de fundo foi feito manualmente. Então, a inspiração dela foi uma peça, que é esse elemento aqui, que não se sabe exatamente qual era a função que ela encontrou, e era da época do bronze, e ela encontrou no Museu da Dinamarca. Então, também, isso dá pistas do que era o museu, não só nesse período, mas ao longo do tempo, com referências também bastante vagas. Então, a partir de 87, a professora Maria de Lourdes Janotti começou a pensar o museu como projeto. Então, a programação começou a ser pensada como um projeto, e ela ficou, acho que, um ano nessa gestão, manteve a premiação, mas ainda se discutia, depois de 18 anos, essa questão da identidade e a política de doações para o acervo. Então, teve a participação nesse momento da professora Ana May Barbosa também, e do Piano Bezerra de Menezes, e ele fala que o museu ideal teria que partir de um pensamento em relação ao próprio projeto de exposição. A quinta gestão foi do João Marino, que foi uma gestão bem curta. Também ele retomou essa orientação para artes decorativas. Muitos dos premiados no Prêmio Design eram doados, os primeiros lugares, as peças eram doadas para o museu. O João Marino vetou essa proposta porque não havia espaço no museu para recebimento de mais material para compor o acervo. Com Carlos Bratic, na sequência, o museu se voltou muito para a arquitetura. Então, se a gente pegar as várias gestões e pegar a última, inclusive, a gente tem uma grande participação de profissionais diversos, advogados, empresários, fotógrafos, jornalistas, e uma parte muito pequena, muito pequena, uma participação muito pequena de designers. Então, durante a gestão do Bratic, ele criou o prêmio. O prêmio Jovem Arquiteto passou a acontecer no museu, o prêmio Ópera Prima, e o prêmio Design passou a ter mais 6 categorias. Com a Miriam Akayaba, já nos anos 90, voltou-se também para essas características de valorização do mobiliário artístico e histórico. E a Marlene Milan Akayaba também é arquiteta, ela fez várias publicações, inclusive Ornani Bruno criou arquivos com mais de 28 mil fichas sobre o morar brasileiro, e principalmente com trechos de publicações de livros de ficção, de livros de viajantes, de várias referências. Isso a Marlene publicou nesse momento, além de um livro que foi publicado pelo Banco Safra sobre o Museu da Casa Brasileira, que fala do acervo, e essa ideia aqui, que é até uma fala dela: procuramos converter o espaço físico num exemplar significativo de uma casa-museu, ou seja, transformá-lo num lugar aberto ao público que pudesse conservar a magia do espaço privado de outrora. Então, a Marlene fez algumas mudanças, principalmente em questão de adequação do espaço do acervo, derrubando paredes, sem interferir na arquitetura do local, para viabilizar essa exposição do acervo, mas ainda com essa ideia de um museu casa, um museu que as pessoas entendessem como um local para entender esse mobiliário e esse morar brasileiro, principalmente das casas de elite. A partir de 2007, com a Adélia Borges, começou a valorização do popular. Então, a Adélia Borges é jornalista, especializada em design e também curadora. Então, ela tem muita relação, principalmente com a produção artesanal. E ela chama ela não diferencia, ela chama a produção artesanal de design não erudito. Então, acaba vendo
uma mistura aí conceitual do que é design, do que é artesanal, do que é um design experimental, do que é artístico. Nesse processo, eu acabo chamando de artificação, porque não é arte, não é design, e as coisas vão por um outro caminho, mas não são muito definidas. Então, a partir da gestão da Adélia Borges, o número de visitantes aumentou muito, a importância do museu também, essa relação com o design ficou mais clara. E uma das falas dela, a intenção foi aumentar a percepção consciente das pessoas em geral sobre o design, mostrar a extraordinária força da cultura material latino-americana e encorajar e disseminar o pensamento criativo. Também nesse período, de 2003 a 2007, muitas exposições temporárias. O museu recebeu um público muito grande, como eu disse, aumentou mais de 400% o número de visitantes. E essa ideia de contato com o design, também o artesanal, o próprio prêmio Museu da Casa Brasileira abrindo espaço, a partir da década de 90, para uma produção menos voltada para o que a gente entende como design, aliando funcionalidade e estética, e principalmente a produção em escala, e se voltando também para produções mais autorais. Então, a partir de 2008, com a gestão da Miriam Lerner, essa produção popular, ela continuou sendo valorizada pelo museu, e acho que uma iniciativa do próprio educativo, que começou a fazer ações também voltadas para o público externo ao museu, com ações na calçada do museu, para que o público, os passantes ali da Avenida Faria Lima, tivessem noção do que era aquilo, tivessem uma participação e talvez até tivessem uma desinibição quanto a entrar no local. Eles buscaram inserir como parte do programa educativo objetos de produção industrial, mas de produção industrial popular. Escumadeiras, garrafas plásticas. Isso acabou fazendo parte da exposição do acervo a partir de 2015. Essa aqui é a exposição do acervo da época da Adélia Borges, então foi na época da Caiaba, foi tirado das paredes, então ficou um espaço mais amplo, embora seja um espaço ainda não tão grande, tem 140, por volta de 140 metros quadrados, e o mobiliário artístico histórico e também algumas peças de produção histórica popular estavam dispostas nesses praticáveis, e ela separou as temáticas desses mobiliários e de alguns utensílios, como guardar, ouvir, servir, dormir, por verbos. Aqui um outro exemplo, esse logo aqui à frente é o Banco Trumai, fez parte de uma exposição temporária, então é o único exemplar de produção dos povos originais, ainda existente no museu, e entrou nesse período, então tem um destaque logo na entrada da exposição. A partir de 2015, a exposição do acervo... Valéria, desculpa interromper, mas são 15 minutos, mais ou menos, para cada fala. Tá, senão... eu já passei? Um pouco. Tá, eu posso parar por aqui, eu posso falar rapidinho do acervo. Então, a gente tem mais ou menos até as 18h30 para concluir, já são 17h40, ainda tem 3 apresentações, né? Beleza, então eu paro por aqui. Acho que já deu para ter uma ideia do que é a pesquisa, né? Vou parar de compartilhar. Parabéns pela pesquisa. Desculpe interromper, mas... Não, imagina, que eu me empolgo com ela, tem tanta coisa para falar, mas acho que no meio eu fui permeando com algumas questões aí e ok. Eu que peço desculpas por tomar tanto tempo, já chegar atrasada, já tumultuar tudo.
Então, acho que agora a gente dá continuidade, ok? Sim. Vai por Então, ordem nós temos a alfabética? Camila. Oi, Camila. Tudo bom? Na verdade, queria pedir um favor para a mesa. Meu computador ele travou no meio da apresentação da Valéria, então se puder passar a outra pessoa na minha frente, se não for dificultar muito para os colegas, enquanto eu consigo reiniciar aqui o computador. Tá bom, então a gente passa para a Cristiane. Obrigada, viu? Valéria, você pode interromper o compartilhamento, o share? Stop share. Posso, se eu tivesse parado. Já está em algum lugar aí. Ok, obrigada. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Exibição. Alguém sabe onde está a parte de compartilhamento de tela? Ah, achei. Desculpa. Um momentinho só. Pronto. Estão vendo a tela? Gente, a gente não consegue enxergar vocês, estão vendo, né? Então, deixa eu só colocar aqui em tela cheia, por favor, um momentinho só. Tá todo mundo vendo? Sim. Bom, então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Essa comunicação faz parte de uma pesquisa em construção no programa de pós-graduação em design, né, da Universidade Morumbi, em nível de mestrado, e ela é orientada pela professora Mirtes Marins de Oliveira, e foi iniciada em 2021. A presente comunicação, ela busca apresentar o design expositivo que opera na Casa Museu Emma Clabin e investigar como que as formas de organizar e expor operam na materialidade expositiva, né, e orientam uma certa construção narrativa. A Casa Museu Emma Clabin, ela é classificada como Casa Museu de Colecionador, conforme proposto no estudo de Rosana Pavone, no âmbito do Comitê Internacional para Museus de Casas Históricas, o DENRIST do ICO, né? E oferece ao campo do design um espaço muito singular de pesquisa, né? A Casa Museu, ela abriga a coleção reunida por Emma Gordon Clabin, né, aqui na foto, durante cerca de 35 anos, e ela reúne peças catalogadas em diferentes classificações: artes visuais, artes decorativas, mobiliário, objetos arqueológicos, livros, constituindo uma coleção cuja a diversidade é a maior característica. A proposta curatorial institucional expõe a coleção em ambientes preservados a partir de um registro de casa e apresenta um design expositivo que evidencia práticas da antiga casa e intui gostos particulares da colecionadora, né? Em um edifício de elementos clássicos modernizados, denotando elementos privados de uma domesticidade aparente, ao mesmo tempo exibida em um espaço público, em um espaço museológico que é público. A tipologia casa-museu deriva do fato de ter sido uma moradia, portanto, um espaço no qual objetos produzidos circulam, são armazenados, exercem funcionalidades diversas e estão sujeitos às modificações introduzidas pelo fator tempo. Então, partindo dessas considerações, nós podemos refletir acerca das informações e documentos, materiais e imateriais, que uma casa-museu preserva pelo simples fato de ter sido uma moradia, um espaço de moradia. E, portanto, articula elementos que, visíveis em sua materialidade expositiva ou não, dizem respeito à preservação da cultura material. O Rafael Cardoso aponta
que aponta a cultura material a partir da produção de artefatos individuais para o conjunto de artefatos produzidos e usados por um determinado grupo ou uma determinada sociedade. E nisso, essas premissas, elas são corroboradas pelo professor Ulpiano Bezerra de Menezes, que apresenta a expressão cultura material como todo segmento do universo físico socialmente apropriado, sendo o artefato apenas um componente dos mais importantes, sem dúvida, da cultura material. E aí, nesse sentido, nós vamos nos apoiar na pesquisa no antropólogo Igor Koptov. Desculpa. Para o autor, uma biografia econômica culturalmente informada de um objeto o encarará como uma entidade culturalmente construída, dotada de significados culturalmente específicos e classificada e reclassificada em categorias elas podem ou não ser informadas. O que faz com que uma biografia seja cultural não é o assunto informado, né? Mas, abre aspas para o Koptov, como e de que perspectiva ela aborda o assunto. Fecha aspas. O universo multidisciplinar de uma casa, ela revela artefatos que descrevem biografias culturalmente ricas e complexas. Objetos projetados e usados para facilitar as operações, mas que também carregam atributos estéticos, simbólicos. Objetos que são dotados de valor econômico e que se constituem como marcadores sociais de documentos históricos. Na tipologia expositiva de uma casa-museu, tanto os artefatos expostos quanto o espaço expositivo evidenciam o fator tempo e revelam como a sua incidência impacta nos fatores condicionantes de significado acerca dos objetos e do próprio espaço. Os artefatos, eles condicionam, né, segundo Rafael Cardoso, diferentes experiências para cada pessoa durante a sua existência. E essas experiências, elas são acessadas por meio da memória. Para o Rafael Cardoso, os artefatos, eles são suportes de memória, são vestígios, são vetores, capazes de reavivar as memórias e preservá-las, provocando relações entre o que se viveu e as situações do tempo presente. Segundo o autor, a sociedade costuma organizar artefatos de forma individual e coletivamente. Nossas gavetas, armários, pastas se encontram cheios de vestígios de memórias. E, coletivamente, criamos arquivos, bibliotecas, museus, antiquários, repositórios das fontes documentais das quais é extraída a nossa história, conforme o Cardoso coloca. Na tipologia casa-museu, a gente pode considerar que os artefatos eles adquirem uma nova camada em suas trajetórias, né, quando eles chegam até aí. O atributo de Partindo dessa premissa, as formas de organizar e expor operam no museu na construção de sentidos, significados e narrativas por meio de um sistema institucional que articula todos os elementos que compõem a materialidade do museu, conforme definido por Pablo Lafuente. Sistema projetivo que articula um conjunto de objetos, ideias, pessoas e estruturas dentro de uma forma expositiva. Ao considerar, né, como o sistema expositivo define essa relação entre sujeitos, objetos, estruturas e ideias na materialidade de uma exposição, a gente pode ampliar a compreensão acerca da tipologia casa-museu, espaço no qual, por excelência, evidencia essa articulação devido à própria natureza da tipologia, que tem como cerne os personagens, o edifício, o território e os artefatos, né? O espaço expositivo de uma casa-museu evidencia uma especificidade que é a de transitar do privado para o público, implicando em aspectos materiais e simbólicos,
que envolvem subjetividades, agenciamentos e operações que determinam escolhas e ausências no âmbito das narrativas construídas, né, por meio da materialidade. O design expositivo da Casa Museu Emma Clabin, ela decorre da narrativa curatorial, que mantém ambientes preservados em um registro de casa, enfatizando o nexo da decoração. Dessa forma, a coleção, exposta em nichos que intuem uma domesticidade aparente, exibem peças que promovem narrativas decorrentes da proximidade e distância dos objetos entre si, e ainda enfatizando outras relações narrativas oriundas da história da casa e seus desdobramentos, né? Em ambientes que já carregam narrativas pré-existentes. Nesse sentido, o design expositivo que opera na Casa Museu Emma Clabin evoca a domesticidade e inúmeras memórias que emergem tanto da casa, seus usos e costumes, quanto de cada objeto compreendido individualmente. E isso se soma às memórias dos visitantes, né? A partir das suas próprias experiências, provocando memórias coletivas. No caso da Casa Museu Emma Clabin, a tipologia ela está muito bem representada no seu design dispositivo. É uma casa-museu que mantém um registro de casa e evidencia a domesticidade, sua domesticidade, né? No entanto, a própria tipologia ela oferece uma limitação, no sentido que ela dificulta a presença de maiores informações ou outros modos de comunicação presentes nos ambientes, por meio do seu design dispositivo. Segundo Mirtz Marins, o sistema expositivo faz despontar discursos e narrativas alinhados a instâncias de poder, a mecanismos de inclusão e exclusão, nos quais as identidades estão no centro da disputa. Espaços expositivos emergem como arenas de poder, que, longe de serem neutros, apresentam instâncias de debate travados entre diferentes agentes, dentro de um sistema simbólico e econômico, né? O design expositivo que opera na Casa Museu Emma Clabin apresenta um conjunto de objetos que evidencia atributos econômicos e simbólicos de um segmento abastado da população, denotando uma noção de requinte, de luxo, de ostentação. Mas, em contrapartida, o próprio design dispositivo provoca questionamentos, que cria fissuras capazes de revelar os diversos agenciamentos e movimentos de inclusão e exclusão, permitindo a abertura para contranarrativas e uma reflexão crítica, né? Como, por exemplo, né, o próprio design dispositivo traz à tona a memória e a percepção do corpo invisível composto pelos funcionários que mantinham essa estrutura funcionando, né? A curadoria, né, ao orientar os discursos narrativos, ela não se furta de fazer emergir as disputas e os agenciamentos que estão velados, evidenciando suas contradições por meio do design dispositivo, né? Então, esses discursos narrativos, eles emergem, né? E a curadoria deixa isso emergir. Assim, a partir do design expositivo, a instituição ela vem articulando e fortalecendo outros elementos presentes no sistema e que se destacam no cotidiano da instituição, como, por exemplo, as ações educativas, a programação cultural, a produção de publicações, né, que estão disponíveis no site para acesso gratuito, como, por exemplo, os cadernos da Casa Museu Emma Clabin, né? E essas ações, elas promovem uma reflexão e desdobramentos capazes de contribuir para a construção de contranarrativas e estimular uma discussão mais plural, né, acerca dos temas que o museu promove. A minha pesquisa ela está em andamento, né?
E eu agradeço imensamente a oportunidade de ter apresentado esse fragmento, e eu passo a palavra à mesa. Muito bem. Ok, acho que a gente está no tempo, tudo certo. Então, vamos passar para a próxima. Aí, no final, se a gente tiver um tempinho, né, porque já são quase 18 horas, podemos conversar, não é? E trocar ideias sobre os diferentes trabalhos. Não sei se a Camila conseguiu resolver o problema do computador. Não, Camila! Tô sofrendo aqui com ele, mas já tá dando sinal de vida. Não, vai assim na... Ai, gente, vai dar certo, calma. Tá bom. Camila, vamos então. Será que o Luiz Guilherme tá pronto aí? Sim, Então, pronto, vamos ouvir o Luiz, tá? Obrigada. beleza. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá. Com o microfone do computador, eu tava com o celular, com o fone, e aí acabou caindo. Acabei saindo, mas voltei. Vou compartilhar aqui então. Ok. Vocês conseguem me ver? Conseguem ver a apresentação? Sim. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar. Eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente, né? Qual é o contexto dessa minha pesquisa? Ela é um recorte, né? Da minha pesquisa de doutorado, em que eu trabalho com divulgação científica da área do design para designers. Então, eu tenho estudado como alguns pesquisadores, educadores, né, influenciadores, como eles têm feito uma comunicação científica nas redes sociais. Então, eu estudei alguns casos de alguns pesquisadores, como Hugo Fernandes, o perfil Olá Ciência, e chegou o momento de eu estudar um pouco como que a Rita Von Hunt faz essa divulgação científica no YouTube. Então, meu projeto, essa é uma pesquisa, um recorte, né? Então, na minha tese, eu tenho feito algumas análises, uma delas é essa aqui, que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, desde já. Minha orientadora é a professora Andréa Catropa, e eu vou começar aqui, vou passar o meu slide. Então, conforme eu falei, né, a Rita ela tem um canal no YouTube que tem uma grande repercussão. Eu fiz um levantamento de vários pesquisadores, professores que divulgam ciência nas redes sociais, e como eu já acompanhava, né, o canal dela, eu achei muito interessante trazer isso para a pesquisa, para identificar como que ela faz a comunicação, né, que é o objetivo dessa pesquisa, identificar como ela faz essa comunicação para que eu possa ter uma referência na hora de criar o meu projeto de divulgação científica que está atrelado à tese. Então, a justificativa, né, para que seja feita a análise do canal da Rita, é porque ela consegue divulgar, né, as ciências humanas, ciências políticas e ciências sociais com uma linguagem de fácil entendimento e com base teórica bem fundamentada. O que a gente vê hoje, né, pela quantidade de divulgação científica, é muito voltado à área da saúde e à área das ciências biológicas. Então, a área das ciências humanas, ela é difícil você achar alguém que faça divulgação científica, e até mesmo é difícil você ver as pessoas entendendo que é uma divulgação científica, né? Para muita gente, a Rita, ela faz uma leitura e ela faz um vídeo sobre essa leitura no YouTube. Mas isso é divulgação científica. Ela pesquisa, ela faz vídeos com base em textos acadêmicos, em textos, né, que são um pouco complicados, até mesmo em questão de profundidade, e ela consegue trazer isso para a população, para quem segue ela, né, nas redes sociais, de uma forma mais de fácil entendimento.
Então ela consegue fazer essa divulgação. E aí essa divulgação que ela faz é nada hegemônico, a começar, né, dela do Guilherme ter a drag queen, né, a performance de drag queen, que é a Rita, isso já quebra todo o padrão hegemônico de cientista, de, né, homem branco, hétero, cis, e quando tem uma drag queen trazendo ciência na área de ciências humanas para a sociedade. Então, justifica-se, né, ter essa referência, até mesmo por ser uma pessoa LGBT, na divulgação científica, essa é a justificativa da escolha da análise do canal. E porque, né, tem mais de 1,11 milhões de inscritos, né, tem muitos vídeos com muitos enfoques, né, cada vídeo trabalha com um tema e ela acaba dissertando. Então, ela vem desde 2015 tratando sobre esses temas e então torna-se relevante para a pesquisa. E aí, eu fiz uma análise, né, basicamente, de um vídeo, né, de um conjunto de vídeos que ela fez discutindo política, né, nesses últimos tempos, e um desses vídeos é a Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, que foi o vídeo que eu analisei. É esse livro aqui que ela utiliza, que ela se fundamenta, né? E eu acabei até comprando e lendo para poder fazer essa análise. Aqui o professor João César de Castro Rocha, ele faz um estudo etnográfico bem aprofundado sobre bolsonarismo, sobre retórica do ódio, e aí ela foca nesse vídeo em como que é construída essa retórica do ódio, né? Então, a partir disso foi que eu fiz a análise. Até porque na minha tese eu tenho estudado como divulgadores de ciência têm trabalhado isso nas redes sociais e como a divulgação científica ela vai contrapor, né? Ela vai combater, de certa forma, as fake news, a desinformação. Então, para isso, eu preciso estudar o campo, né, das fake news, da desinformação, que está, de certa forma, ligada a uma retórica do ódio, a um negacionismo, a uma base, né, ideológica bolsonarista e olavista. Então, esse tema se aproximou muito de uma parte da minha pesquisa, então eu achei interessante também fazer análise desse vídeo, né? Então, né, a Rita, discussão e análise dessa pesquisa. A Rita, ela adapta muito bem uma linguagem especializada, né, das ciências sociais para uma linguagem para todos, né, acessível a todos. Ela começa fazendo uma introdução ao assunto, baseado no capítulo do livro, né, A Ascensão da Direita e o Sistema de Crenças de Olavo de Carvalho, que é o capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro. Então, ela começa a falar, né, fundamentada no professor João César, que a necessidade da gente compreender o bolsonarismo para poder derrotá-lo. Então, muitas das vezes, a gente acaba olhando para o bolsonarismo como algo assim, tão ridiculamente, né, tão ridículo, é tão cômico, é tão absurdo, mas é necessário compreendê-lo para poder combater. Então, essa é uma dos pontos chaves, né, da discussão ali que ela faz no vídeo e que faz também no livro. E ela fala que, né, junto com o professor, né, no livro, ela fala que eles dão alguns exemplos que estabelecem, né, a mentalidade olavista com o bolsonarismo, né, que eles acabam considerando o bolsolavismo, que o bolsonarismo ele se alimentou do olavismo. E aí ela comenta esse trabalho do Olavo de Carvalho, que ele vem desde os anos 90, inserindo o discurso social e uma bibliografia reacionária, né, conservadora, de extrema direita, com uma formação midiática, né, por meio dos cursos e das lives que o Olavo de Carvalho fazia. Então ele meio que se posiciona como uma referência de extrema direita, né, bibliográfica de extrema direita conservadora, e reproduz a retórica do ódio. Então, o sistema de crenças do Olavo de Carvalho, né, segundo Rocha, né, e discutido pela Rita, ele é marcado pelo anti-intelectualismo. Então,
qual é a ideia, né, que o Olavo de Carvalho faz? Ele não há um reconhecimento acadêmico e científico, o conjunto de textos que ele produz e que ele discute são pautados em teorias conspiratórias e apresenta citações absurdas tiradas de contexto, sem profundidade. E aí ele acaba jogando essas citações e fazendo a sua observação, né, em cima do contexto. E aí no contexto político e social. A operação da retórica do ódio, discutida e dissertada, ela se dá pela desqualificação do outro. Então, eu sempre desqualifico o outro para poder inserir aquilo que eu acredito. Então, ao invés de debater um assunto, eu desqualifico a pessoa ou por ser mulher, ou por ser gay, ou por ser negro, ou por ser indígena, ou por ser comunista, ou por ser esquerdista, né? Criando aí um inimigo comum, né? E refuta todos os argumentos sem base ideológica, sem teoria, né? Apenas desqualificando o outro. Então, a Rita, ela acaba citando um caso, né, em que o rapaz pegou um vídeo em que ela discute gênero e natureza, e com base na antropologia, citando autoras como Margaret Mead, Simone de Beauvoir, ela refuta ele refuta, né, a discussão dela por meio de um vídeo xingando, desconsiderando toda a argumentação dela, pelo fato dela ser uma drag queen, né? E incita ainda os seguidores a atacá-la nas redes sociais. Então, é bem explícito essa retórica do ódio pelas atitudes de pessoas bolsonaristas, né? E de seguidores do Olavo de Carvalho, que ele incitou isso para as pessoas fazerem. Uma observação, né, feita na análise em relação ao vídeo, é que a Rita, ela utiliza, né, na edição, na equipe dela, vários memes em diversos momentos dos vídeos. Então ela está falando, né, de algum assunto e entra algum meme. Como é o caso, né, quando ela fala do Olavo de Carvalho, né, que ele havia morrido, né, ela traz um vídeo do pastor Marcos Valadão, em que ele fala que o Guilherme de Pádua morreu agorinha. E aí ela traz essa fala logo após, quando ela fala do Olavo de Carvalho, que havia morrido, né, que ele não estava mais estando presente né, entre nós, entre sociedade. Então ela acaba trazendo diversos memes, esse é um dos exemplos. E os memes, ele faz com que a comunicação, né, ali no vídeo, ela se torne mais cômica, ela se torna um pouco mais leve, ela tem uma crítica também, mas ela aposta mais nessa descontração, né, no vídeo. Então, deixa eu ver aqui. Vou pular isso aqui, porque é a frase que ela fala assim, né, pois é, menina, você tá vendo? Eu espero que você esteja vendo. Eu sou uma senhora chique, uma senhora distinta, e eu queria estar fazendo o quê? Discutindo a recepção de Hegel pelos franceses, como Cogevert, né, ensinou Hegel para o Sartre para o Lacan, para Simone de Beauvoir, mas não, eu vou estar aqui discutindo o Olavo de Carvalho. E aí quando ela fala isso, faz um barulho falando buh, né, ou seja, uma descontração ali e ao mesmo tempo uma crítica, né? Que ela está falando, tem tanta coisa para poder discutir, né? Academicamente, coisas importantes. Eu estou aqui falando de Olavo de Carvalho, né? Até mesmo, né? Sendo uma crítica a ele e também aos seus textos, né? Às suas produções, enfim, que não são acadêmicas, né? Então, as considerações finais, né? Dessa pesquisa. É possível observar que a Rita ela inicia o vídeo sempre com uma introdução bem descontraída, tem a abertura, né? Ela tem uma identidade visual muito, muito bem apresentada no vídeo, e ela vai trabalhando com o tema, ela vai se aprofundando no tema. Ela faz a divulgação científica, trazendo memes, né, para o vídeo, então ela não trabalha muito com rede social, em questão tipo, de trazer conteúdo científico nas redes sociais, mas ela aposta com
a divulgação científica no YouTube em si, até porque ela consegue aprofundar um pouco mais o conteúdo que ela discute, né, nos vídeos, que são bem fundamentados, que precisam haver muitas das vezes um tempo a mais de aprofundamento e discussão, e ela foca sempre, né, nas ciências sociais, políticas e aplicadas, né, sempre fundamentando com uma bibliografia de referência. Ela quebra esse estereótipo da ciência relacionada à saúde, apenas da saúde e ciências biológicas, né, que a gente vê como frequência, com mais frequência. Aqui eu faço, né, um comentário que é em relação principalmente a minha pesquisa, né, a importância que a gente tem de divulgadores científicos e até mesmo da pesquisa na área de ciências humanas e sociais, que a gente tem que mostrar o quanto tem valor esse tipo de pesquisa, né? Porque muitas das vezes apenas a divulgação, por exemplo, de uma vacina, né, ela tem uma grande repercussão e às vezes trabalhos tão importantes feitos pela academia, por pesquisadores que são da nossa área, muitas vezes passa despercebido. Então, é importante haver uma divulgação científica, né, na nossa área, e o meu projeto de pesquisa do doutorado vem justamente para atender isso, né? Fazer um projeto de divulgação científica para o público de designers, né? Então, fazendo esse estudo de caso, eu consegui fazer essa observação da falta, né? E da falta de esclarecimento da população em relação à ciência que nós produzimos. Então, para finalizar, acho que o meu tempo já está se esgotando. A Rita, ela descomplica algumas leituras mais densas, né, de forma democrática, então ela explora vários recursos, como os memes que eu falei, né, como uma edição do vídeo, com inserções de fotos, né, quando ela cita um autor, aparece a foto do autor, então ela acaba usando os recursos para que as pessoas possam compreender o que ela esteja falando, né, agregar na sua comunicação, e esse estudo, né, contribui, então, como eu falei, para o meu projeto de divulgação científica. Essas são as principais referências, né? Esse primeiro é o livro que eu apresentei aqui, do professor João César. Esse é o vídeo que eu peguei para analisar dela. E esse é um texto que fala sobre os memes, que eu tive que dar uma lida, uma aprofundada para poder fazer essa discussão. E é isso, gente. Vocês estão vendo ainda minha tela? Estão vendo a tela ainda? Sim, ainda está compartilhando. Tá, então é isso. Eu vou descompartilhar aqui. Peraí. Legal, parabéns, né? A mesa tá ótima. Assim, terminou no tempo certo, a gente tem os 15 minutos ainda, né? Sim. E aí, Camila? Eu não consegui pelo computador, eu vou tentar compartilhar aqui pelo celular. Vamos ver se vai dar certo, que eu nunca tentei, gente. Às vezes dá. Nem sempre, mas às vezes dá. Vamos ver, compartilhar. Points. Calma aí. Vocês estão vendo a tela? Como que tá? Ou não, nada? Estamos vendo, sim. Acho que se Sim. você compartilhar agora, vai. Chegando. Tá indo? O ruim é que não vai dar para ficar em modo de... Não. Não fica em modo de apresentação, né?
Mas estava legal como você colocou. Assim mesmo? Assim, acho que você tira a gente aí do. Eu estou falando, me tira daí e me esconde. Foi? Ai, Acho que foi, né? me remove isso. Bom, eu vou pedir desculpa, né, por ser desse jeito, mas coisas acontecem. Minha pesquisa fala sobre o design de mobiliário, principalmente sobre a questão no centro de São Paulo, né? Ainda estamos fechando essa relação, é o início da pesquisa, mas é um tema que sempre me permeou bastante, então é um tema que eu me interesso e estou estudando sobre, né? Então, espaço de exposição no imobiliário, né? Vou dar um zoom até para conseguir ler também. O que eu trago como espaço de exposição imobiliários, se tratando em centro de São Paulo, eu quero falar sobre os bancos e as estruturas já existentes nesses espaços, que a gente pode reutilizar para esculturas, instalações, não deixando para trás a característica principal, que era, principalmente se falando do centro de São Paulo, a gente fala de um centro histórico, então não querendo modernizar todo o centro, mas fazendo com que tenha uma harmonia entre a história e futuras exposições e instalações culturais e tudo mais, né? Aqui, né, aproveitando o mobiliário existente para exibir as próprias obras de arte. Imobiliário urbano também pode ser utilizado com base de intervenções artísticas. Então, a gente pode ver bastante cestas de lixo, bueiro, muitas vezes a gente tem alguns artistas, né, que trabalham com uma nova caracterização disso, até mesmo postes, árvores, muitas vezes entram também como instalações artísticas. Ai, gente, eu abri errado o PowerPoint. Vocês vão me desculpar? Eu vou começar de novo. Me perdoa. Não sei nem voltar para a tela. Um minuto. Pronto. Aqui falando sobre o mobiliário urbano e a qualidade de vida no centro, né, da cidade. Então, a utilização dos mobiliários, a intenção é que, de fato, seja uma utilização plena, né? Não só com uma vida útil ou com uma utilização cerceada para poucos indivíduos, né? Que traga um acolhimento e que a pessoa possa usar o espaço urbano apenas como ócio, né? Sentar, olhar, se conectar com o ambiente, com o histórico do centro de São Paulo. E aqui também em relação aos eventos, né? Que seja aceitável ficar sentado num mobiliário urbano, central, apenas para eventos orgânicos, né? Não só para atividades controladas, onde acontece proporcionada por um bar, por um café, enfim, por coisas assim. Então, que seja eventos orgânicos e naturais também através do mobiliário. Eu falo um pouquinho sobre a arquitetura hostil também. Então, para entender sobre o que é essa arquitetura hostil,
que muitas vezes, né, a gente vê com outros nomes, mas trazendo um pouco mais para o nosso ambiente, para o meu ambiente de arquitetura, é justamente conjunto de dispositivos construtivos que tem o objetivo de impedir a permanência do usuário no local. Então, a gente vê muito isso para não deixar que pessoas em situação de rua fiquem nesses locais, mas também a gente, né, enquanto não morador de rua, a gente não fica totalmente confortável em bancos que não possam nos abraçar de fato, né? Não só banco, mas uma marquise que tenha uma cobertura completa, né? Para a gente conseguir usufruir o espaço público. Aqui eu trago 2 exemplos, né? A Praça das Artes, no centro de São Paulo, do lado do Vale do Anhangabaú, e o Largo São Francisco, também no centro histórico e religioso, né? Sobre a Praça das Artes, vou falar um pouquinho do contexto. É o centro de São Paulo, ali do lado do Vale do Anhangabaú, atrás do Teatro Municipal. Inclusive, a Praça das Artes é como se fosse um anexo, né, do Teatro Municipal. Então, o próprio balé faz seus ensaios lá. Tem um programa de atividades de teatro, as salas de ensaio, como eu disse, o espaço de convivência, bibliotecas, café, administrativos também. A intenção da Praça das Artes é para ser um palco de expressão artística, então, não só como a gente está acostumado, como música, de fato, mas apresentações de balé, apresentações de dança, apresentações de exposições de esculturas, né? E que sirva também como um ponto de encontro entre artistas, estudantes e os amantes das artes como um todo, e principalmente um amante do centro de São Paulo, que tem um lugar construído para isso, né? Um ambiente, é uma construção de 2012, um restauro feito de outros edifícios, né? Mas aberto desde 2012. Então, é uma exposição livre, né? A Praça das Artes em São Paulo é um espaço cultural que pode ser utilizado para exposições de diferentes tipos de arte. O complexo oferece várias áreas que podem ser adaptadas para exibir obras de arte, fotografia, escultura e outras formas. Aqui eu trago para vocês algumas imagens, né, de apresentações que já teve por lá. Né, apresentação de dança, aqui todo mundo se reunindo para as apresentações, né? O próprio balé ali fazendo a apresentação. Então, aqui, as manifestações contemporâneas das expressões artísticas, reconexão com a cidade, justamente por ser um restauro de um edifício antigo no centro histórico, né? Abrindo uma praça para o público, e aqui uma outra exposição que teve na Praça, né, das Artes. O Largo São Francisco eu trouxe por ser uma manifestação orgânica de exposições, né? O Largo São Francisco vem de um contexto histórico muito mais antigo, né? A gente está falando aí de 1600, 1700, quando se toma a conformação de largo mesmo do São Francisco, e aí mais para frente com a ideia da Faculdade de São Francisco ali, se tem o uso dessa praça ali na frente. Então, começa como um centro religioso e cultural, conforme os anos vão passando, além de ambiente cultural, vira um ambiente intelectual também. O programa do Largo São Francisco se constitui de o centro aberto, que de fato é para chamar as pessoas a usarem o centro de São Paulo, decks de madeira, equipamentos de lazer,
mobiliários que a gente consegue utilizar e guardar depois, levar nosso próprio mobiliário, se eu quiser levar meu banquinho, minha cadeira, tem espaço para isso. E eles fizeram também uma infraestrutura para as apresentações orgânicas que podem acontecer lá, com os próprios moradores e estudantes da região, né? A intenção do projeto é, de fato, ter uma equidade territorial de programas artísticos e culturais e o pertencimento à cidade. Uma das questões que eu falei muito rapidamente lá em cima é o acolhimento que a gente sente com um bom mobiliário, né? Então, a gente, tendo mobiliários confortáveis, a gente se sente acolhido, se sente pertencente àquele lugar, né? E dá vontade de cuidar, de frequentar, de usufruir mais vezes. O espaço de encontro e descanso do Largo São Francisco é ao ar livre, tanto para os moradores da região como para os trabalhadores e estudantes, além de incentivar a permanência noturna, graças a atividades de lazer, como cinema, karaokê na praça e de festas aos finais de semana. Eu trago bastante essa questão de permanência noturna, porque a gente entende o centro de São Paulo como sendo um centro perigoso, né? A gente tem essa percepção do centro, então, trazendo esse acolhimento e pertencimento, as pessoas tendem a cuidar mais do espaço e diminui esse risco de furtos e assaltos, porque as pessoas fazem parte de uma comunidade, né? Então, aqui são algumas fotos do Largo do São Francisco. Então, a primeira foto, a gente consegue ver um cinema noturno ali acontecendo, né? As pessoas com as suas cadeiras, que depois pode ser removido, usar esse palco, esse deck de madeira aqui, as crianças brincando, né? Tem outras fotos de pessoas, de fato, usando como karaokê. Aqui são mesas de ping-pong, xadrez, que ficam guardadas em um container também, que pode ser utilizado em outros lugares, né? Então, a gente guarda todo esse mobiliário. Então, aqui, ó, todos os equipamentos de lazer, como a mesa de ping-pong, o xadrez, a rede, cadeira, a mesa, o ombrelone, eles são disponibilizados pela prefeitura, e também a gente pode levar e usufruir do jeito que a gente quiser, o nosso próprio. Então, tem os bancos da praça, banco de mureta, imobiliário portátil, indo na contramão dessa arquitetura hostil que nos repele e que não deixa a gente usar, de fato, esse banco confortável, um banco de mureta, e utilizar esses mobiliários. Então, o pertencimento ao local para fazer um local de lazer, cultura, trabalhos e estudos. Aqui mais uma foto do deck, né, com os ombrelones e esperando o cinema começar. É isso, gente. Gente, desculpa a confusão toda. Mas foi. Tamo junto, Camila. Deu até calor, eu tirei agasalho, prendi cabelo. Deu tudo certo, né? Acabamos às 18h30, parabéns. Gravado, né? Gente, super obrigada, viu? Pesquisas fortes, importantes, né? Que fazem parte aqui do nosso programa e estou bem feliz de ter ouvido vocês, viu? Obrigada, eu adorei as pesquisas dos colegas aqui também. Tá, a gente já organizou os anais com resumos, né? Eu acho que já deve estar no site. Se não, os orientadores encaminham para vocês, né?
Ele ainda está assim, tipo, os anais, assim, na primeira versão. A gente está tentando melhorar. E nós teremos também publicações, né? Dos textos completos. Aí vai ter divulgação desse processo aí através dos orientadores também, tá bem? Tá Ok? ótimo. Então, Obrigada. certificados a gente logo envia. Lattes é importante, atualizar o Lattes, sabe? Aquela coisa da pontuação, né? Super obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, beijo. Continuem. Tchau, Obrigada. pessoal. Amanhã tem mais. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, professores. gente. Parabéns. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Começa cedo. Tá bom. Beijos.